Então, pessoal, a gente viu agora no último exercício o cálculo do prêmio pelo risco. Nesse próximo exercício aqui, eu tenho agora dados reais. Começou a ficar interessante. Eu tenho dados reais do preço das ações da Ambev e do Bradesco, né? Essas siglas aqui são da Ambev e Bradesco. E eu tenho o valor do prêmio pelo risco, desculpa, eu tenho o valor da taxa livre de risco, que no caso aqui é a estimativa da Selic. O período aqui é do ano passado, viu? Eu coloquei dezembro de 2019 porque a gente perde um ano, né? Desculpa, a gente perde um período. Os dados aqui são mensais. Como a gente perde um período, eu queria fechar o ano inteirinho de 2020 para a gente ver como foi o comportamento aí da Ambev e do Bradesco em termos de retorno e prêmio pelo risco. Beleza? Então não tem muita novidade aqui. Eu posso simplesmente fazer período a período, assim como eu posso calcular a partir das médias, né? Porque a média do X é a mesma coisa do X das médias, certo? Então não tem diferença aí, propriedade estatística. Então se a gente calcular aqui só para ver qual que foi a média da Selic nesse período, a gente viu que em 2021 já alterou, né, gente? Então em 2021 a gente já viu que alterou. Isso aqui vai ser maior. Mas se a gente for tomar 2020 como base, nós temos aí que a taxa livre de risco média em 2020, a Selic, né, foi de 0,238%. E aí, Opa, oi. quando a gente calcula a média, a gente puxa o dezembro de 19 também? Ah, é verdade, viu? É assim, você Não pode, vai viu? fazer muita Assim, diferença. é, é, fica mais legal a gente não considerar, deixar o mesmo período para todos, né? Sempre o mesmo período, mas nada impede você também considerar o cálculo de um período maior, depois de um período menor, enfim. Por exemplo, né, o que é muito comum, viu? É a Anaísa que falou? Isso. Anaísa, o que é muito comum também é a gente usar a taxa livre de risco como uma taxa fixa. Tá? No sentido que é o seguinte, eu nem olho para trás o que aconteceu de Selic, né? Nem olho para poupança. No mercado internacional, por exemplo, o valor de 5,5 é quase que como se fosse uma, o santo grau, né? 5,5, por que 5,5? Porque quando a gente avalia os dados históricos dos T-bonds ao longo de 120 anos, tá? Em média, em 120 anos, o governo americano pagou uma taxa de 5,5%, certo? Então, simplesmente poderia simplesmente considerar aqui que a taxa referencial é 5,5% aonde, dividido por 12, dá 0,5, 0,4, certo? No mercado imobiliário, no mercado imobiliário também a grande máxima, o santo grau do mercado imobiliário é simplesmente, quanto que é o aluguel? Quanto que é o aluguel? 0,5 do imóvel. Né? Tudo tem uma heurística histórica por trás aí. Tem uma lógica histórica por trás aí. Então é muito comum, quanto que é o imóvel que vale? O imóvel aqui, se fosse para vender hoje, né? Muitas vezes a gente precifica imóveis por analogia, dado a localização, né? Imóveis parecidos nessa área aqui também. Então vai ser 300 mil. Então você venderia por 300 mil? 300 mil é o preço de mercado. Se quiser vender rápido, põe menos, né? Como a gente conversou ontem. Mas em termos médios é isso aí, 300 mil para demorar um ano e meio para vender. Beleza, é 300 mil? Fez a avaliação lá por analogia, pediu um perito para fazer a avaliação, né? Um perito imobiliário e deu 300 mil. Quanto você vai cobrar de aluguel? O pessoal fala isso como se fosse um santo grau. O pessoal do mercado financeiro fala porque eu convivi muito com esse pessoal. Ainda ponto sim, então o aluguel vai ser 1.500. Pronto. É isso que eles colocam. Se o imóvel vale 300 mil, o aluguel é 1.500. Tá? Então, você simplesmente poderia definir uma taxa. Aqui, você tem razão, mas vamos fazer só considerando o período que a gente vai analisar mesmo. Considerando só o mês de 2020, que aí no caso é só essa parte aqui, né? Não entra dezembro de 2019. Beleza, então vamos agora. Aqui é o preço, viu, gente? Isso aqui é o preço. Então, se é o preço, não é retorno, não, viu, gente? Isso aqui é o preço da Ambev e do Bradesco. Então, vamos calcular os log de retorno.
Vou calcular aqui o retorno da Ambev. Então, Ambev 3 e o retorno aqui também da Bradesco, BD C4. Beleza? Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui o primeiro período eu perco, né? Então vou aqui o PT dividido por PT menos 1. Opa, LN. PT dividido por PT menos 1. Beleza, calculei. Isso aqui eu vou ter em porcentagem. Vou ter um problema aqui, né? Vou ter que dividir isso aqui por cento, só uma porcentagem, senão vai dar problema. Beleza, vamos lá. Se eu puxar para o outro já vai dar também, beleza? Vou puxar. Vai dar do Bradesco, que puxa até lá o final. Vou ter todos os cálculos. E aí, se eu puxar aqui, que eu achei a média, não foi? Foi a média. Vou puxar aqui, vamos ver como se pontuou aqui. Eu achar a média também. Só que é o seguinte, aqui está em porcentagem, aqui está em porcentagem também? Deixa eu ver. Não, não estava não. Porcentagem aqui. Porcentagem. Vai poder fazer a diferença? Deixa eu fazer o seguinte, eu masquei na hora de colocar essas coisas aqui, né? Vamos só pegar aqui, ó. Deixa eu só melhorar isso aqui e colocar em porcentagem. Para ficar melhorzinho para nós. Beleza, agora então tá em porcentagem. Então agora eu posso fazer a continha aqui. Então, como a gente esperava já, né, gente? É o que eu falei para vocês. Esse exemplo aqui vai ser ruim demais na conta. Não vou incentivar vocês a fazer nenhum investimento no mercado de capitais financeiros. Só vai haver retorno negativo. Só vai haver retorno negativo e risco ainda. Ninguém vai querer investir no mercado de capitais. Ninguém. Essa aula não vai adiantar para nada. Mas enfim, vamos lá. Qual que é o prêmio pelo risco aqui? O prêmio pelo risco eu vou colocar. Eu pedi o cálculo dos log retorno e prêmio pelo risco. Então, beleza. Então aqui eu tenho o cálculo dos log retornos. E aí eu tenho a média dos log retornos. Como eu esperava, a Ambev menos, né? 1,95 e a Bradesco menos 1,38. Avaliando unicamente, exclusivamente 2020, em termos de retorno exclusivamente, menos pior aqui foi a Ambev, certo? Um pouquinho menos pior. Pagou um pouco mais de, né? Perdi menos no caso aqui. E também, já que isso aqui é constante, né? A taxa Selic é constante, a mesma conclusão eu vou tirar também, considerando o prêmio pelo risco, certo? Mas se eu quisesse calcular, no caso, só aqui o prêmio pelo risco, eu coloco aqui, ó, prêmio pelo risco. Deixa eu pegar isso aqui. Papapá. Deixa eu pegar aqui e dar um... as mesmas... com as mesmas propriedades, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e tirar desse retorno aqui o prêmio pelo risco. É só tirar daí, aumentar mais ainda o prejuízo, né? Se eu tivesse investido na Selic, eu tinha ganhado no mínimo 23%. Então é isso aí. Como eu esperava, menos pior no caso da Ambev do que do Bradesco. Beleza? Então foi só para fixar mesmo o exercício anterior com dados reais. Aí eu tenho dados aí da preço das ações da Bovespa e do Bradesco. A gente vai começar. Ainda eu tenho dados de preço, tem que calcular o log retorno. Mas vai chegar um ponto que eu vou ter os dados lá do log retorno, porque o que interessa mais são os outros cálculos e assim por diante. Então, belezinha. É isso que pediu o exercício. Não tem nenhuma novidade para nós. E agora nós vamos para o outro exercício, que aí eu acho que tem novidade. Aqui já tem novidade. Cálculo de retorno de carteira em termos operacionais não é complicado, certo? Não é complicado. Não difere muito do que a gente já viu no caso do cálculo lá do retorno esperado. Quando a gente chega no risco, não é bem assim, né? O cálculo de risco de uma carteira já é um pouco mais tenso. Mas no caso do retorno, não.
Vamos lá, ó. O que acontece aqui? Eu tenho 3 ações. Essas ações têm os dados no mesmo período que eu falei, 2020. Coloquei dezembro de 2020 aqui, de 2019, porque eu tenho os preços, né? Ao calcular o retorno, eu perco um período. Então, eu tenho o preço das ações da CEMIG, Petro e Santander. E eu estou pedindo para vocês calcular aqui o retorno da carteira dessas ações, supondo, né, essa aqui é uma suposição, em que você tem 50% do seu dinheiro aplicado na CEMIG, 30% aplicado na Petrobras e 20% aplicado no Santander, certo? Então, deixa eu só pegar aqui. Então, o que que acontece? Eu posso simplesmente calcular os retornos. Eu poderia, viu, gente? Eu poderia calcular os retornos por aqui, né? A partir da CEMIG, calcular o retorno da Petrobras, do Santander. Poderia ter 3 colunas aqui, um para cada retorno. Aí depois eu acho a média ponderada de cada retorno. Depois eu acho a média disso aqui, certo? Mas eu posso criar um índice. Eu posso criar um índice dessas ações. Vamos supor que eu, né, vou comprar uma ação de cada. Qual que seria esse índice? Olha, se eu vou comprar uma ação de cada, então eu investi igualmente. Investi igualmente não, né? Eu investi numa estratégia em que o peso maior é aquele que tem o preço maior da carteira, né? No caso aqui, o peso maior, se eu comprasse uma ação de cada, seria Petrobras. Já que uma ação da Petrobras valia 29 aqui em dezembro. Então eu poderia simplesmente comprar uma ação de cada, né? Ou simplesmente pensar na proporção do seu dinheiro que você vai investir nele. Aí faz proporção de 50%, você tem 10 mil, você vai investir 5 mil na CEMIG e o restante na Petrobras. Supondo, é óbvio que isso é divisível, acaba que quando você vai dividir, você não consegue ter exatamente os 50%, né? Não consegue ter exatamente o 30%. Inclusive, é uma das hipóteses dos modelos, que as ações são divisíveis, e muitas vezes isso não acontece, mas essa hipótese não é tão complicada, não, certo? Ela não afeta tanto na prática, não. Mas o fato vamos considerar que eu estou construindo um índice aqui. Posso construir um índice aqui do jeito que a gente aprendeu lá no cálculo do retorno esperado, calcular a média. Eu posso simplesmente pegar aqui, multiplicar pelo peso, somar tudo e assim por diante, né? Mas assim, como eu sou mais esperto, eu uso a multiplicação de matriz, né? Então, coloca aí matriz multi. A matriz... tem que pôr a multi, né? Matriz multi, multiplicação de matrizes. Que eu vou pegar... vou pegar essa matriz aqui, certo? E multiplicar pelaquela matriz ali, ó. Então, uma forma de você calcular o retorno... lembrando, né? E só para lembrar. A matriz... Eu posso multiplicar uma matriz A com a matriz B, só que o nosso N e M aqui tem que ser igual ao N e o M aqui. Eu só posso multiplicar uma matriz linha, que a gente chama, certo? A partir da matriz coluna. Beleza? E se a gente tem aqui, por exemplo, N linhas, aqui a gente... desculpa, N colunas, a gente também tem que ter N linhas. Beleza? Então, só lembrando disso. Nessa hora que a gente como tá desfocado a planilha, pelo menos pra mim aqui, tem hora que a gente meio que se perde. Beleza. A fórmula que eu vou usar aqui chama matriz multi. Matriz com Z, certo? Multi. Certo? Beleza? E aí eu vou pegar a matriz coluna, o vetor linha, né, na verdade, né? Vou pegar o vetor linha dos preços. Poderia ser os retornos? Poderia, mas eu estou construindo aqui a partir dos preços. Certo? Vou pegar os preços, está aqui, e multiplicar pelo o retorno das... Não, ela não está aqui não. Não mostrou a cara aqui não. A minha filhinha aqui perguntando pela Anaís, ó. Não tá aqui não. Tá aqui, sim. Tá ouvindo aí, né? Tipo assim que eu não vi o rosto dela aqui não. E aí eu vou multiplicar, né? O vetor aqui. Oi, Anaís?
a forma pra gente, ele fica completamente embaçado, não dá pra ler nada. Aqui em cima? E aqui, ó? Fica E aqui? embaixo. Aí, agora a gente consegue ver. Pois é, Gente, confesso que tem coisa que eu não lembro. por que eu não faço isso antes, né? É só clicar no negócio aqui, eu tô achando que vocês estão lendo em cima, vai ser boa pra lá. Tá arrumadinha. Não, agora eu vou fazer isso. Sempre eu vou lembrar agora de sempre clicar na fórmula aqui que dá pra ver melhor. Certo? Então, matriz múltipla que multiplica aqui, né, essa linha, aqui, o vetor linha dos preços com o vetor coluna dos pesos. Então, isso aqui é importante, porque quando a gente vai modelar preços, quando a gente tem uma matriz de 10, 15, fazer aquele negócio lá algebricamente dá um trabalho danado. Então, é melhor a gente entender como funciona a matriz, que já sai tudo automático. Certo? A matriz aqui no Excel tem umas chatices, às vezes, né? Você tem que... Tá dando erro aí. Tá dando erro no seu aí? Tá. Você coloca... Dá conta... Coloca aqui, ó. Coloca aqui e dá Ctrl Shift Del. Você tentou? Não. Ctrl Shift Del. Deu ou não? Então, teve uma outra forma também que eu tava nos bastidores brigando, que foi até o Rogério que me ajudou. Eu não sei porque eu tive que fechar a arte do Excel. Nesse caso aqui, o número de linhas de colunas é o mesmo? Do mesmo forma, Fabiano? exatamente igual a forma. Tá exatamente assim? Exatamente igual. Não tem a ver que... Letra maiúscula, minúscula aí no multi interfere com coisa? Não, né? Não. Você pôs aqui, você colocou B4, né? 2 pontos, D4, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, L1, 2 pontos, L3. L3 não, no meu caso aqui tá I. Perdão. I, né? Exatamente. O seu sistema tá aqui, ó. Às vezes acontece isso comigo aqui, ó. No caso, o seu Excel. Eu acho, vocês estão vendo aí, então? Aqui, ó. O seu Excel tá aqui, ó, como avançado e tá o sistema como, no caso, ponto e vírgula. Você tá usando separador de sistema ou tá ponto e vírgula? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula? Separador decimal é ponto e separador de milhar é vírgula? Exatamente. Tá, então... Enfim, não sei. Não Só vou tem. deixar assim gravado também. Vou deixar gravado. Mas geralmente o problema é nosso mesmo, a gente acaba achando. A gente acaba achando, isso acontece comigo direto. Uma foto de tensão bobinha e tal, você vê, nossa Deus, aí ajeita. Beleza, então nós temos aqui a matriz multi, né? Aqui eu já peguei depois eu posso só puxar. Aí eu vou achar aqui uma série de índice de preço, viu, gente? O que eu tenho achado aqui... Cadê? É isso aqui que deu? Né? Mas espera aí um pouquinho, né? Trava aqui, ó. Travar a tabela, né? Tem que travar a tabelinha aqui, senão não dá certo. Beleza. Travei. Nossa, que trem feio, né, gente? Que índice grande. Põe só 2 casas, tá bom. Beleza. Então eu tenho esse índice aqui. O que significa 19,21? É como se eu estivesse comprando... como se eu estivesse comprando 50% de uma ação da CEMIG, 30% de uma ação da Petrobras e 20% da Santander. Na prática não acontece, mas beleza, então coloca 100. Coloca a proporção que você quiser, 10 mil reais, divide 5 mil, enfim. Coloca um índice, igual a gente vai fazer no exercício 8 aqui, considera esse índice com base em 100. Transforma isso aqui em 100 e a partir daí, né, é 100. O que variou em relação a 100, cuja base é janeiro de 2020. Então, o índice você pode construir de várias formas. Várias formas você pode construir índice. Você pode construir da base 1, se você quiser. Como os índices de bolsa, geralmente, eles surgem, geralmente você constrói ele na base 1000. 1000 o quê? Para não ficar muito feio, né? Para falar que não é 1000 nada, é 1000 pontos. Pronto, pontos. Então, assim, é um valor adimensional, essa que é a verdade. Mas daí fala pontos, convencionou-se falar em pontos. Então, qualquer índice de bolsa, na maioria das vezes, quase todos, quando eles originam lá atrás, em 2001 nós tivemos o índice de governança corporativa, na época da Bovespa, né? Do Ibovespa. Aí ele começou lá em junho, julho de 2001, com base 1000. 1000 pontos. Aí a partir daí você vê a evolução 1000 pontos.
Aí no Ibovespa a gente teve, ele é muito antigo, desde 69, se não me engano, ou até menos, não sei. E aí você teve muitas oscilações de mercado e você teve muita questão da inflação naquela época. E aí você vai chegando a um valor muito grande que fica meio que difícil ficar falando, né? Aí muitas vezes corta por 1.000. Você chegou lá, tava chegando a 170 mil. Ah, não, gente, esse negócio tá muito difícil. Vamos cortar aqui por 10 mil, fica 17 mil. Mas no final das contas é a mesma coisa. Então a gente transformou isso aqui em 19,21 pontos. Pronto. É isso. Pode ser 19,21 pontos. Se você quiser, você pode transformar em 100, em 1.000, do jeito que você quiser. O que interessa é a variação de um índice para o outro. Nesse caso nosso aqui, que a gente vai calcular, é o retorno, vamos dizer assim, né? Retorno desse índice. Vou até colocar aqui, né? O index. Criei um index, um índice. Então, estou calculando o retorno desse index. O que é esse index? Essa é a minha carteira. O index aqui é a minha carteira. Beleza? Posso colocar aqui também, ó, carteira. Ah, é o índice da carteira. Então coloca index mesmo. Beleza, a gente vai perder o primeiro período e colocar o LN. Beleza. Beleza, LN de... Opa. Dividido por T-1. Então, beleza aí, Fabiano? LN de PT dividido por T-1. Aqui tá mais claro aqui, né? Eu consegui chegar aqui, eu fechei de novo, deu certo. Deu? Eu falei, realmente acontece isso mesmo, é normal. Beleza, então só uma porcentagem agora. Esses valores aqui são todas novidades para mim, viu, gente? Eu nunca fiz esses cálculos aqui, assim, a partir desses exemplos. Então, o que eu vou achar aqui, eu não sei. A partir desses exemplos de ações, esses valores aqui eu nunca analisei. Eu nunca analisei esses valores dessas ações no ano de 2020, não. Vamos ver qual foi o retorno dessa carteira aqui. Retorno dessa carteira, média. Nossa, só variação em março de 2020? Quando foi isso, hein, gente? Aqui, ó, como que foi isso aqui? Começou o lockdown, né? Todo mundo desesperado. Ah, vai fechar tudo. Ninguém vai ganhar mais dinheiro. Precisa de dinheiro para dar conta da pandemia. Vende tudo, vende. E foi acontecer isso aí. 50%, meu amigo. 50% quem resolveu começar na Bolsa de Valores em março, hein? Sacanagem. Esse caso especial, teve o fato também lá do presidente se envolver lá naquela questão da troca da presidência, nas questões de combustível da Petrobras lá, que deu uma balançada. Ah, é verdade. Verdade. Tem a Petrobras no meio do caminho aqui também, é claro, né? Tem a Petrobras. Né? Beleza. Oi. Você falou assim, quem decidiu começar a investir em março, no final das contas, ele ganhou mais do que se ele tivesse começado em janeiro, porque aí ele perdeu Sim, muito. eu tô falando, é o baque psicológico que ele levou, capaz. O susto que ele levou. Imagina o susto. Não, vou começar a investir em bolsa. Não, vou colocar 100 mil conto. No final do mês ele perdeu 50 mil. Aí, que susto que deve ter levado, hein? Então, assim, eu falo assim, investir nessas 3 ações aqui, né? Mas é verdade, né? Então, depois de um ano, se você considerar essas 3 ações, investindo aí 50, 30 e 20% em cada uma, CEMIG, Petro e Santander, você ainda ganhou 23%, no caso aqui é o período, né? Eu acabo esquecendo, né, gente? Mas como a gente está falando em mês, aí aqui o final sai ao mês, né? Eu acabo esquecendo porque é o ócio do ofício. Para mim tá internalizado e para muita gente eu acabo esquecendo que não tá, né? Então é mal às vezes da gente esquecer isso. Mas ao mês, 0,23% ao mês. Beleza? Mas aí também tem a questão, né? A gente viu que nesse mesmo período, olha só. Olha a Selic quanto que pagou. 0,23. Na verdade, você não ganhou, não foi nada, né? Se tivesse investido na Selic, você não tava tomando esse susto. Você ganhou 23 sem susto. Por isso que muitas vezes. Oi? Faz um favor pra mim. Lá na planilha 6, você acabou de voltar? Ah, Lá no prêmio. prêmio. Isso, clica. Isso. Deixa eu ver isso daí. Isso, é o retorno menos o prêmio pelo risco. É o retorno da Ambev menos o Selic. Oi? Enfim, é merda do Excel mesmo, que a forma eu tô jogando certo, o trem não vai.
Você tá em qual Excel? Excel. Lembra o seguinte, ó. Lembra que a gente transformou isso aqui em porcentagem, viu? Tá, exatamente bom, meu. Tá, mas eu transformei em porcentagem no Excel. Ele tava como valor. Por exemplo, o que acontece? Já entendi. O que acontece? Ele tava ponto. Eu tava digitando 0,37, beleza? Então, assim, e eu tinha colocado porcentagem aqui em cima. Mas ele tava um número de porcentagem. Aí depois, como esse aqui tava em unitário e eu transformei a célula para porcentagem, eu fiz a mesma coisa para isso aqui no intervalo. Aí eu peguei esse valor aqui. Dividi por 100 para poder padronizar com os outros, transformei em porcentagem aqui, ó. Então, foi Ó, por isso. viu? Entendi. Certo? Então, Entendi. eu lembrei de fazer isso para os exercícios finais, mas acabei esquecendo no começo, né? Então criou essa confusão, que um tá na forma unitária e outro tá na forma de porcentagem. Enfim. Entendi. Aí- Não, tá, eu vou corrigir aqui, aí Beleza? eu faço. Eu não sei se eu fiz isso para os outros exercícios, mas eu acho que lá nos exercícios finais eu lembrei de corrigir isso. Nos iniciais nem lembrei. Beleza, então Obrigado, desculpa mais uma vez. é isso, mas a gente tá aqui para isso. Pode, quem precisar aí fica acanhado, não, pode perguntar. Então, olha só, qual que é a ideia desse exercício aqui? É o seguinte, a ideia é que você pode fazer um cálculo do jeito que você quiser, na base que você quiser, de uma carteira de ações. Aqui eu criei um índice, né? É um pouco diferente do que os índices de bolsa, por quê? Aqui eu criei um índice de uma carteira, olha só, eu criei um índice de uma carteira em que eu tenho investido o meu dinheiro. Qual dinheiro? Não sei, 10 mil, 20 mil, 30 mil, o que você quiser, quando você quiser. Investido meu dinheiro, 50% na CEMIG, 30% na Petrobras e 20% na Santander. Como que eu defini esses pesos? Não, eu defini esses pesos. Eu poderia criar um índice que simplesmente seria a soma desses aqui, ó. A soma de tudo. Ao eu fazer isso, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que eu estou investindo 12,69 avos na CEMIG, eu estou investindo 29,62 avos na Petrobras e 21,62 avos no Santander. Então acha aí qual que é a proporção de cada um que está investindo. Isso aqui é o que nós chamamos de estratégia dummy, né? Estratégia boba. E muitas vezes a gente usa esse tipo de estratégia. Ora, dado que eu não sei de nada, dado que eu não sei compor uma carteira, dado que eu não sei como decidir fazer os investimentos, se é melhor em aplicar numa ou na outra, aplicar na CEMIG ou na Santander, certo? Dado que eu não sei isso, a estratégia mais boba que eu poderia fazer é ir lá e comprar 1.000 ações de cada, já que muitas vezes os lotes são de 1.000, né? Cada vai e compra 1.000 ações de cada. É simplesmente pegar 10 mil, que seria, né, o dinheiro que eu tenho, e investir 3.300 em cada uma, 3.333 em cada uma. São estratégias bobas que a gente fala. E essas estratégias bobas são importantes por quê? Porque muitas vezes a gente usa elas como os parâmetros. Ora, dado que você não tem informação nenhuma, não sabe de nada, você vai fazer igual uma pessoa comum. Vai lá pegar seus 10 mil, eu quero investir em 10 ações. Quais são essas ações? Essa. Vou colocar 1.000 em cada uma, pronto. Eu quero investir em 10 ações, eu quero comprar 10 ações. Beleza, vai lá e compra 10 ações. Parece bobo, né? Mas muita gente faz isso. Muita gente. Tô com um primo agora que começou a investir no mercado de capitais, conversando com ele, ele fez exatamente isso. Exatamente isso. Pegou lá e comprou um lote de ação de cada, das empresas que mais gosta. Então ele gosta muito do Xbox, comprou ações da Microsoft. Comprou ações da Microsoft. Ele comprou ele só comprou ações de produtos de empresas que ele gosta. Microsoft, Pepsi, que é do contra, viu, gente? Todo mundo gosta do PlayStation, gosta do Microsoft. Todo mundo gosta de Coca, gosta de Pepsi. Então, tudo que é contra, ele investiu. Então, assim, acontece. E essas carteiras aqui, esse tipo de carteira, né, que nós chamamos de carteiras bobas, né, dummies no inglês, elas são parâmetros de comparação. Por quê? Desculpa. Por que elas são parâmetros de comparação?
Ora, sem conhecimento algum, se eu adotar uma estratégia dessa, sem esforço nenhum, sem precisar estudar, sem precisar conhecer nada, e eu pego, né, estudo, gasto 2 anos da minha vida, monto uma carteira, e eu tenho um retorno menor com estratégia boba dessa aqui, é complicado, né? Não adiantou nada eu estudar, certo? Então, isso é importante a gente saber. Então, esses pesos aqui, para mim, agora foram dados. Por enquanto, foram dados. Aí depois nós vamos avançar, possivelmente a semana que vem, né, em falar para vocês, ó, você seguir essas hipóteses, se você acreditar nisso, a melhor estratégia não é investir 50% na CEMIG, 30% na Petrobras e 20% na Santander. Se você quer minimizar o seu risco, você vai ter que investir, por exemplo, 70% na CEMIG, 10% na Petrobras e o resto na Santander. Ó, se você quiser ter um retorno máximo, aí não precisa nem falar, né? Qual que é o retorno máximo? Aquela que paga mais. Beleza, mas o retorno máximo é bobo. Mas se você quiser ter uma carteira com maior índice de Sharpe, que é uma das medidas principais de avaliação de investimentos, você vai ter que escolher desse jeito aqui. Então, essa que é a ideia. E o exercício 18, eu peço para fazer. 18, desculpa, né? Aí não, a gente está terminando o curso. O exercício 8, eu peço para fazer a mesma coisa, só que numa escala maior. É por isso que eu nem coloquei ele aqui nessa planilha, porque a gente precisa de outras planilhas aí para desenvolver. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tomar ele aqui, o 8, né? O 8 aqui. Não, isso aqui já está resolvido. Isso aqui está resolvido e os dados não são esses. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Não sei se vocês já acharam aí na base de dados. Exercício proposto 8. Tá aqui. Não está resolvido, né? A gente vai resolver. Aí eu faço numa escala maior, né? Aqui eu peço fazer a escala maior. Eu tenho duas carteiras, certo? Eu tenho duas carteiras. Tem a carteira A e a carteira B. Professor, Oi. você Ah, é verdade, verdade. exercício 7. Desculpa, é verdade. Vou ter que. Nesse caso aqui, eu tenho que sair do exercício 8. Não, eu teria que sair do exercício propostos. Vai ficar preto aí por enquanto. Espera aí. Não, aí já abriu, beleza. Tranquilo. Belezinha. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho. Não, esse aqui é. Não, esse aqui é o exercício antigo. Disfarça. Agora eu tenho. O que? Nossa, que tanto de Excel que eu tô abrindo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos lá. Deixa eu tirar todos esses Excel, abrir só o que eu quero. Exercício proposto. Agora vai. Agora vai. TikTok é extremo. Oi? Quem falou aí? Acho que foi sem querer. Oi? Beleza. Então agora a gente tem aí o que se pede. Eu tenho os valores que eu não quero, eu só usei a base que não calculei ainda. Então eu tenho uma carteira de ações, no caso a carteira A, nós temos esse tanto de ações aqui, CCRO, né? CCR Rodovias, Petrobras, CEMIG, Gerdau, Itaú, Cablin, né? Marco Polo, Rapsol, Sabesp. Isso aqui é TRP, o quê? Telemar não é mais, não é? Eu esqueci. É famosa, eu esqueci. Ambev, Bradesco, Comgás, CGA, CPL Energia, BTO é o que? Não lembro. CSN, CEMIG, Petro, Santander, Uzi Minas. BTO não lembro, meu. B3. BB2, americano, dono americano, Shoptime, esse povo todo lá. Oi? B2W, isso, B2W. Ó, em 2020, ó, pessoal do e-commerce, o que aconteceu, será? Quer ver? O que aconteceu?
Não, na pandemia, olha o que aconteceu, não foi na pandemia. Aumentou pra caramba. Mas no final das contas, olha só, não deu, não vai entender, né? No final das contas, o negócio foi que caiu. Deve ter alguma outra informação que aconteceu nessa BD2W aqui pra ter acontecido isso. Caído tanto assim. Mas mesmo assim, né? Todo mundo perdendo, saiu de 70 para 75, tá bom. Quem investiu lá no BD2W, tá beleza. Você só fica em casa, só fica gastando gás também, né? Não é possível. Só fica em casa aí. Não é possível. A única coisa que você gasta é gás. Não, aconteceu não. Em janeiro de 2020 o negócio caiu. Ó. A com gás aqui. Beleza, mas vamos avaliar de uma forma conjunta agora. Eu estou preocupado mais em avaliação mais conjunta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma carteira A de ações e uma carteira B de ações, que eu estou chamando aqui. E eu quero saber, é melhor investir nessa carteira aqui ou, né, nessa carteira aqui. E aí esses pesos que eu estou falando de investimento, vamos supor que eu soube escolher cada um desses pesos aqui. Certo? Somando aqui, vocês podem perceber, né, que todo o dinheiro vai ser investido tanto no um como na outra. Tá aqui, 1 e lá também deu 1. O investimento aqui tem que somar 100%. Beleza? Deu 100%. E esses pesos, no primeiro momento, eu não sei como que eu decidi, não sei como eu achei esses pesos. Vou aprender a achar os pesos ótimos, os melhores pesos, dado o risco e o retorno das ações. Mas, por enquanto, é isso que eu estou cogitando. Investir 8% do meu dinheiro na CCR, caso eu vou montar a carteira A, né? 20% na Petrobras e assim por diante. 15% no Rapsol e assim, né? Na outra carteira B, 6% na Petrobras. Tem Petrobras duas vezes, mas aqui ó, eu acho que a ação preferencial e a outra é a ação ordinária, né? E CEMIG 15%, também tem duas vezes CEMIG, uma é a ação preferencial, outra é ordinária. Ambev 11%. E beleza, Uzi Minas 10%, enfim. Somando tudo aí, o seu dinheiro é 100%. E aí, seria melhor essa carteira A ou a carteira B? Vamos avaliá-la em termos de retorno, primeiramente. E como você pode fazer isso? A gente pode construir alguns índices. A gente pode construir... eu tenho aqui dados de 5 anos, viu, gente? São 5 anos. 5 anos e mensais. Isso aqui não é à toa, não, viu, pessoal? O fato de eu considerar 5 anos e mensal, o que acontece? Tem uma lógica, aí tem... Né, esses são estudos que foram feitos, principalmente no mercado brasileiro, que o mercado brasileiro é o que vocês veem aí, é totalmente volátil, imprevisível, varia muito mais que os outros mercados desenvolvidos. E a gente viu que muitas das métricas que nós utilizamos aqui, principalmente aquelas baseadas em regressão, como por exemplo o beta, que a gente vai ver mais para frente, no Brasil, a gente tem que ter, pelo menos para ter uma assertividade melhor, aí é do ponto de vista estatístico, viu? Para ter uma assertividade melhor, temos que considerar os 5 anos. Então, a indicação da literatura é que a gente considera 5 anos aí, e como a gente está avaliando uma condição mais de longo prazo, eu não estou falando de day trading, não estou ensinando vocês aqui a negociar e fazer investimento na bolsa para investir no mês e sair no outro, fazer outras operações de um dia para o outro, né? Como muitas vezes se vende aí, principalmente no YouTube, tá cheio de gente querendo ensinar vocês a ganhar dinheiro. Então, como a ideia aqui é você apresentar mais o alicerce, a base da teoria clássica, que é muitas vezes assentada na estatística, então estou mostrando que é indicado para vocês. E, da mesma forma, a teoria clássica está assentada na hipótese que tudo isso aqui é em termos de expectativa, e não tem como a gente formar expectativa e ter uma mensuração com boas propriedades estatísticas, né, de uma expectativa em 2 meses, em 3 meses, certo? Porque a estatística está sentada, muitas vezes, quase que sempre, depende do tamanho da amostra, do N. Então não adianta eu usar um N de uma semana. Não adianta usar um N de um ano, com 12 meses apenas, com 12 observações. Certo? Então toda essa lógica aqui, ela está sentada na teoria clássica, que, por sua vez, está muito assentada nas questões estatísticas, nos conceitos estatísticos. Então, esses 5 anos aqui não é à toa. Então, beta, por exemplo, a indicação é que você use 5 anos dados mensais. Por quê? Porque dados diários são muito voláteis. Varia muito.
E dados semanais da mesma forma. Então você usa dado mensal, dado que você vai ter uma perspectiva mais de longo prazo, e a gente está sentando sobre expectativa, que você vai ter uma assertividade melhor. Então você pode ver que são 5 anos de dados mensais, certo? Então isso aqui. Aí eu considerei, eu coletei esses dados semana passada, mas eu achei melhor fechar certinho em 2020, não entrar em 2021 não. Poderia, mas enfim, ficaria meio quebrado aí no meio do ano. E como é para fins didáticos, não tem problema. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar esse índice aqui, né? Vamos criar esses índices. Você pode criar um índice inicialmente baseado mesmo no preço das ações, sem problemas. Depois a gente cria na base 100, se for o caso. Vou colocar aqui, só para deixar tudo atrelado, a data, né? Essa data aqui. Beleza? Pode puxar depois lá, depois a gente puxa. Mas a carteira A, como que eu vou criar esse índice? Vamos criar a índice a partir dos pesos. Então aqui é óbvio que eu vou fazer um por um. Então o peso da primeira é 0,08, multiplica o preço, depois soma tudo. Não, né? Vamos usar a matriz multi aqui. Então vamos lá. Matriz multi. E aí primeiro eu vou usar a série de preços. Que está aqui. Beleza? Série de preços que está aqui. Aí estou usando a carteira A primeiro, né? Carteira A? Carteira A. Ponto e vírgula. E aí tem que lembrar de fixar o preço agora, né? O peso está aqui na minha outra planilha, pesos. Ponto e vírgula. Fixo isso aqui tudo agora, não vou esquecer. Fixei tudo. Fechei. Vou mostrar aqui. Então veja bem agora, ó. Cadê o negócio, gente? Não aparece para vocês aqui agora a fórmula toda. Gente. Como que eu faço para mostrar essa fórmula toda? Gente. Porque eu acho que tem que ter as coisas pro lado. Beleza, vamos lá. Vamos puxar aqui primeiro. Deixa eu... Acho que se eu apertar 2 vezes não vai, né? Não vai. Tem que saber até onde que eu vou. Até 60, mais ou menos. Isso. 61 que tem a... 61 porque tem a cabeçada. E aqui agora eu posso apertar 2 vezes. Beleza. Então esse aqui é o índice que eu estou baseando no quê? Um índice baseando no preço, em pontos. A base minha aqui o começo é 501 pontos. É uma medida dimensional. É dinheiro dividido por dinheiro. Dinheiro. Por exemplo, preço. Por isso que fala pontos. Fica meio esquisito falar preço. Qual que é o índice do Bovespa? 100 preços. Então fala pontos. Beleza. E a carteira B? Carteira B é a mesma coisa. Agora mesmo vou pegar a forma para vocês, viu, gente? Eu vou deixar destacada a forma para vocês. Matriz multi. Beleza. Matriz multi. Vamos colocar a carteira B agora. Mas peraí. Carteira A de novo? Porque aqui eu fiz em 2 etapas. Tá. É porque eu considerei 2 pesos. Eu usei a estratégia dummy também aqui, de você investir, comprar uma ação de cada, ou investir o seu dinheiro igualmente em cada. Beleza, é por isso que tem A2, A e B aqui, ó. Então a gente pode fazer, já que a gente tá no Excel e tá fácil, né? A gente faz as duas ao mesmo tempo para ver como que é. Beleza, então vamos lá. Matriz multi. Aí eu vou deixar destacado para vocês. Então, beleza, fechamos aqui. Vamos lá na série de preços da carteira B, que é tudo isso aqui. Isso aqui não muda, ponto e vírgula. Vamos nos pesos agora da carteira B. É isso aqui. Aí isso aqui eu fixo F4. E fechei. Beleza. Agora, não diz nada, viu, gente? O fato de ser 5 aqui e ser 6 aqui, não diz nada. Só significa que você vai ter que gastar mais dinheiro aqui, né? Comprar ao preço de 6 a carteira B e ao preço de 5 a carteira A. Tá? Então, o fato de ser 6 aqui, né, significa que é melhor do que 5, não. Beleza, vamos puxar aqui. E a mesma coisa, né? A mesma coisa que o fato de chegou aqui a 34, chegou a 18 aqui, não, depende do que quanto você investiu, certo? Mas só de olhar a diferença aqui, a gente já viu que tem... Só de olhar, a gente já viu que a carteira B parece ser melhor, né?
dentro dessa estratégia. Então, deixa eu fixar aqui, deixa eu deixar bem aqui, ó. Dentro dessa estratégia. Então, nós temos que essa estratégia aqui, beleza? Essa estratégia aqui, baseada nos pesos. Tá? Baseado nos pesos. Quais pesos? Aqui, ó, da planilha pesos. Viu? Pesos. Então, o que eu vou aqui? Não sei como foram definidos. Por enquanto. Beleza? Agora vamos fazer eu acabei não falando, mas vamos fazer uma outra estratégia. Uma estratégia dummy. Vamos usar uma estratégia dummy aqui. Certo? Então, uma estratégia dummy. Estratégia boba aqui. E aí a gente poderia pensar em investir nosso dinheiro igualmente em cada uma, né? Calcular a média, por exemplo. Ou comprar uma ação de cada, por exemplo. Geralmente geralmente a gente baseia-se mais na média. Significa que eu vou pegar meu dinheiro e colocar igualmente em cada uma das carteiras. Isso significa nada mais, nada menos do que você calcular a média dos preços. Concorda comigo? Que na média, se a gente tem 10 valores, cada um tem um peso de 1/10, cada um tem um peso de 0,10, é isso que a gente faz no cálculo da média. Você dá o peso igual para todas as ações. No caso aqui, ações, né? Então, simplesmente, estratégia dummy, né? Vamos colocar aqui. Baseado na média. Investir. Opa. Investir igualmente em cada ação. Beleza? Simplesmente eu calcular a média disso aqui, ó. Igual a média dos preços lá. Vamos lá calcular a média da ação. Beleza? Ok. A média disso aqui tudo, né? Claro. Beleza? Então, se investir em média, você vai ter que gastar isso aí. Vamos lá. Opa. O negócio está no meio aqui. E a média do B. Média do B também. Vamos lá. Beleza. Vou ter dificuldade aqui, ó. Sabia que eu ia ter dificuldade. Porque esse negócio aqui ia aparecer, meu Deus do céu. Oh, caramba. Por que eu fiz isso, né? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Resolve isso rapidinho. Vamos lá. Qual que é o mês que eu peguei? Julho de 2016. 2016. Pará. Então, belezinha. Então, esses preços aí, pessoal, esse índice não diz muita coisa. Os parâmetros de comparação, a base, ela é uma base que, enfim, não ajuda muito, não permite muito eu comparar, certo? Não permite muito eu comparar. Então, o que a gente vai fazer? Fazer como a gente constrói os índices de bolsa, como a gente constrói índices de inflação, em que você tem a base do índice de inflação, janeiro de 2002, como por exemplo, 2002 é quem? 2002 acho que é os da FGV. Então, a gente tem dezembro de 2002, ou janeiro, não sei, com base 100. E aí, a partir disso tudo, varia em relação a 100. Só que você, né, enquanto analista, pode transformar e mudar essa base quando quiser, né? Basta você fazer a divisão certa lá e para você a base é o começo do período.
Alguns, de repente, acham mais interessante falar que a base é o final do período e não o começo, né? De repente, a base é o meio do período ali, em que você sabe, a partir de um período, quanto subiu, quanto desceu, né? Tem a evolução ou involução. Então, você pode usar a base do jeito que você quiser. Nós aqui vamos usar só para poder comparar, poder ter uma comparabilidade melhor, a base 100. É óbvio que a gente fez a base aqui, vai sair automático, né, gente? Isso aqui, quando a gente coloca aqui, ó, só basta colocar o primeiro valor aqui, que o resto vai sair tudo automático. Beleza? A base da carteira A. Então, a gente vai usar a base inicial como 100. O que é a base inicial como 100? É você pegar o índice naquele período, dividir pelo o período que você quer considerar como base, certo? Nesse caso aqui, é o próprio janeiro de 2016. Né? Fixa ele sempre vai ser referência. Quer transformar em 100, multiplica por 100. Ah, professor, 100 não gosto não. Então, pode ser 1000, importância não. Ah, pode ser 10.000, importância não. Faz se você quiser. Estou somando uma base tem aqui que fica mais fácil. Índice de bolsa, geralmente a gente fala base 1000 pontos. Índice de inflação, geralmente a gente coloca na base 100. E quando eu puxar aqui, já vai sair automático, né, gente? Automático. Opa, não, vai ser automático não. Eu fixei toda a célula do B12, né? Eu tinha que fixar só o quê? Eu tinha que tirar um cifrão aqui e fixar só a linha, né? Certo? Opa. Então é a outra. Ah, vou lá. Vou repetir. Então, tem Oi? passando muito, tem hora que foca, tem hora que desfocaliza, tá até difícil meio tem hora de acompanhar. Pessoal, a gente pode tentar os Zoom, se vocês quiserem, ou outra plataforma. Será que pode ser isso? Será? Professor, eu acho que se você der um zoom aí, maior, vai. Ah, tá, não, é verdade, é verdade. Esse aqui não dei o zoom igual os outros, desculpa, gente. Não, é verdade. Aqui, ó, esse aqui não estava sem zoom. Foi mal. Nossa, melhorou o vídeo. Pois é, não, obrigado, gente. Eu acabo esquecendo. Os outros estavam com zoom, esse aqui não tava. Beleza? Então foi mal. Realmente. Aí nós temos agora então o cálculo aí da média. Agora tem como ver a carta. Cadê? Vou colocar aqui, né? A fórmula é essa. A fórmula tá aí, né? Multipeso. Enfim, a gente pegou a carteira lá, a linha dos preços e multiplicou pela coluna dos pesos, da planilha dos pesos. É isso que a gente fez para cada um da carteira. E a outra a gente fez a média. Aí põe aqui simplesmente a média das linhas, que é dos preços. Certo? Foi mal, gente. Tinha que... E aqui agora eu vou aumentar também, né? Aumentar para a gente ver o que fez. E nesse caso aqui, só para vocês terem uma base, eu peguei o preço da carteira, viu? Não é das ações, não. Peguei o preço da carteira e vou transformar no índice de base 100. Certo? Nesse índice de base 100, eu quero que a base seja o começo do período. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir todos os outros índices nos outros tempos, nos outros períodos, pelo período inicial. E aí, vou transformar isso na base 100. Então, o primeiro período dividido pelo primeiro período vai dar 1, né? 1 vezes 100, 100. A partir daí, é tudo comparativo em relação a 100. Então, janeiro de 2016 vai ser base 100. Beleza? E aí, como eu vou puxar, eu fixei só a linha, né? Então, fixei só a linha, então não coloquei cifrão, não. Beleza? Se eu tivesse colocado aqui, ó, ia ficar preso no B2. Eu não quero que fique preso no B2. Eu só quero que fique preso no 2. Certo? Aí eu puxei. Puxei aqui, como eu esperava, tudo 100. Agora, o que me importa é tudo em relação a essa base. Aí eu seleciono tudo e não. Vou ter que telar. Não tem nenhum lacerda do lado, né? Aí não aceita o outro. Que diferença, hein, gente? Nossa Deus. Tá doido.
aqui já sai automático para você, depois eu vou mostrar. Eu tenho um gráfico montado aqui com essa evolução. Gráfico sempre é bom para mostrar a evolução, visualizar. Eu não vou preocupar como construir gráfico com vocês aqui no Excel, é claro. Então, beleza. Então, eu peguei e simplesmente puxei. Então, olha só o que está acontecendo. Se eu tivesse investido aquelas proporções lá do meu dinheiro na carteira A, eu começaria com 100 em janeiro de 2016, passaria a ter 316,80 em dezembro de 2020. Por mais que a gente fale que o mercado é arriscado, né? E com a pandemia ainda que aconteceu, mesmo assim, em 5 anos aí, a gente teve uma rentabilidade de 216%, né? De 100 foi para 316, 216%. É bom demais da conta. E a carteira B? 421%. Agora, para comparar, a gente tem que comparar a carteira A com a carteira A, né? Então, se eu tiver, eu não sei de fazer nada. Eu vou pegar meu dinheiro, 100 mil reais, e colocar 10 mil em cada ação. Certo? Cada ação. A gente tem que comparar essa coluna aqui com essa. Tem que comparar a coluna D com a B. Tá? Se você tivesse definido uma estratégia boba, né, você tinha ganhado 205%, né, saiu de 100 para 305. E com aquelas estratégias que eu não sei como que eu defini aqueles pesos, por enquanto, eu ganhei 316%. Então ganhou mais. Agora na carteira B foi diferente, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Paciência. Então a carteira B mostrou algo legal aqui, né? Se não soubesse de nada, não sabia o que estava fazendo, investiu 10% em cada uma das ações, você ganharia, saiu de 100 para 564, certo? Você ganhou aí 464%. E com a estratégia toda elaborada, passou 5 anos da sua vida estudando para definir que a carteira lá, você ganhou 521, ganhou menos, né? Ganhou 421%, certo? E mesmo assim foi uma rentabilidade, né, muito boa. Meu Deus, como foi? E aí lá em cima a gente tem um gráfico que mostra a evolução disso. O gráfico sempre é bom para a gente visualizar. Como eu cheguei nesse gráfico aqui, construir o gráfico no Excel, né, gente? Vem cá, inserir, põe lá, enfim. Não preocupar com isso não. Mas o fato é, cadê? Está cheio. O azul aqui é a carteira A, comparando com a própria carteira A. Então as estratégias aqui, seja a estratégia boba ou que você definiu, foi bem parecida, né? No caso da carteira A. Na carteira B teve um descolamento substancial, principalmente na pandemia aqui, ó. Pandemia não, 2019 já começou a descolar aqui, ó. Aí vai nós agora, enquanto analistas, entender os motivos disso aqui, enfim, avaliar o que aconteceu. De repente na carteira B, né? Isso que aconteceu na carteira B. A carteira B tem alguma ação aqui que destoa, né? A própria Petrobras que sempre destoa de tudo, né? Só tem uma ação aqui de um banco e na carteira A tem ação de algum outro banco? Não, né? Então, enquanto todo mundo está perdendo dinheiro, os bancos estão ganhando, né? Então pode ser isso também. E realmente eu estou bastante no caso do Santander. Enfim, né, a própria, né, B2W também, a evolução foi gigante. Talvez ela que pode estar destoando tudo aqui, ó. Né? E aí, enquanto analistas, apesar que com gás também, né? Com gás, a evolução foi bem drástica. Enquanto analista, a gente pode tentar ver qual foi o maior impacto. Mas a ideia aqui foi o seguinte, é que seja a carteira que você vai montar, assim como você montou uma carteira de bolsa, você pode montar a sua carteira, um índice da sua carteira. O que são como que são construídos os índices de bolsa? Qual que é a lógica dos índices de bolsa? Ele é para você ter um parâmetro. É para você ter um parâmetro da evolução, da rentabilidade de uma carteira de ações. Então, quando a gente pega o Ibovespa, por exemplo, como que é definido o Ibovespa? O Ibovespa não tem como a gente mudar, né, gente? Ibovespa foi durante 50 anos, todo mundo fala Ibovespa. A gente sabe que já não chama mais Ibovespa, é B3, né? Mas o índice continua chamando Ibovespa. Então, o Ibovespa, como que é formado o Ibovespa? Ora, lá atrás, né, por que se utiliza o Ibovespa ainda? Por mais que ele não seja teoricamente correto, ainda se utiliza muito o Ibovespa para não perder comparabilidade. Porque ele tem a mesma metodologia,
há 50 anos, né? 40, mais 50 anos, 50 anos. A mesma metodologia. Não mudou uma vírgula dessa metodologia. Então você não perde comparabilidade. Porque você tem um índice que é construído na metodologia. De repente, no meio do caminho, muda a metodologia, já não é mais comparável. Certo? Então, muitas vezes é das pegadinhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? As pessoas querem, de repente, mostrar alguma coisa saliente para nós, e, de repente, tem uma métrica e fala que essa métrica é igual a outra métrica, mas, no fundo, a metodologia muda. Se mudou a metodologia de cálculo, muda os parâmetros e deixa de ser comparável. Então, isso não vale só para finanças, vale para qualquer outro tipo de métrica. Então, a metodologia tem que ser a mesma. Então, o Ibovespa ainda é famoso e se utiliza porque, simplesmente, ele é perene ao longo do tempo. Ele é a mesma metodologia ao longo do tempo. Mas você tem diversos outros índices de bolsa. Você tem vários índices setoriais. Índice do setor de energia elétrica. Índice do setor imobiliário, dos fundos imobiliários. Índice de governança corporativa, que são empresas que têm regras mais rígidas de governança. Índice de sustentabilidade. Aí você tem vários. Mas, assim, os mais globais, né, é o Ibovespa, os mais conhecidos. IBRX, que congrega ali as 100 maiores empresas do Brasil. Mas vamos lá, sobre o Ibovespa. Qual que é a ideia? A ideia é você calcular, incluir, né, para compor essa carteira, as empresas mais líquidas. Aí você tem lá um parâmetro de cálculo de liquidez, baseado em número de negociações, volume de negociação e número de negociação. Existe lá no site o índice de liquidez, muito famoso. Você pega ali a raiz quadrada da razão entre valor de negociado e volume negociado, enfim, tem uma métrica lá que eu não lembro de cabeça. Você calcula aquela métrica e as empresas que têm maior valor naquela métrica são consideradas para compor o Ibovespa. Se não me engano, o ponto de corte é 80%, você calcula o índice de liquidez para todas as empresas da Bolsa. Aí soma tudo. Quando chegou no percentil 80, você tira as outras empresas. Então acaba sempre ficando o quê? Sempre ficando as empresas maiores, mais negociadas, e fica aí de tempos em tempos 45 a 52, 53, 55 empresas a cada rodada. Por que a cada rodada? Porque esse cálculo é balanceado a cada 4 meses. A cada 4 meses você faz o cálculo e computa novamente. Aí você decidiu que em janeiro de 2020 essas empresas aqui, essas 45 empresas, são as mais líquidas de bolsa. É que representa 80% da negociação do Bovespa. Da B3, no caso, né? Representa 80% da negociação da B3. Elas vão ficar e, dado que elas vão ficar, elas vão permanecer até 4 meses. Não muda em nada. Os pesos não mudam em 4 meses. Certo? Aí chegou em abril, vão fazer novamente o cálculo. De repente saiu uma empresa, entrou outra. E os pesos aqui já não são o mesmo, os pesos mudaram um pouquinho. Beleza, aí permanece esses pesos que você calculou em abril até a próxima rodada, que é setembro. E assim vai. Todos os índices de bolsa, se não me engano, da Bovespa, não posso falar todos, porque surgiram tantos ultimamente, eu já perdi por memória aqui se são todos. Então não posso afirmar com toda certeza. Mas até pouco tempo atrás, a maioria dos índices de bolsa aí, você tinha um balanceamento de 4 em 4 meses. O IBRX simplesmente você vai fazer uma outra ponderação. Em vez de ser um índice de liquidez, você vai usar o valor de mercado. O que é o valor de mercado? Cada rodada, você chegou lá em janeiro de 2020, viu qual que é o preço da ação multiplicado pela quantidade de ações de negociação de todas as empresas. Certo? Todas as empresas. Então, aí você tem lá, o mercado brasileiro, todas as empresas valem 5 trilhões. Né? Mas dos 5 trilhões, 80% das empresas desculpa, lá é 100, lá é a quantidade fixa, é 100. Desses 5 trilhões, aí você vê que as 100 maiores empresas representam 4,5 trilhões. Então você vai pegar as 100 maiores empresas, calcula o peso de cada uma. Se é 5 trilhões, a Petrobras vale 1 trilhão, 1 trilhão dividido por 5. Só a Petrobras representa 20% do IBRX. Exemplo, viu, gente? Não lembro de cabeça. Exemplo. Então, aí você coloca aquele peso como fixo, vai para a próxima rodada até abril, calcula novamente. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, só que nossa rodada aqui é 5 anos. A gente considerou o peso fixo
nos próximos 5 anos. Então, esses são os parâmetros. Pois não? Só uma dúvida. Fala, né? Isso não gera uma alta artificial a cada 4 meses por conta da correção do cálculo, não? Assim, as mudanças são bem poucas, viu? Por que você fala artificial? Como assim? Porque a metodologia de cálculo é a mesma. Mas você congelou o peso por 4 meses. Aí do mês, né, do último mês do primeiro quadrimestre até o primeiro mês do próximo quadrimestre, você vai mudar a composição de empresas e de pesos. Mas você tem que concordar comigo que o seu intuito é mensurar a rentabilidade das maiores empresas. Se uma empresa deixa de ser maior, Mas isso não é uma oscilação. é o seu intuito de qual que é a sua intenção? O que você pretende mensurar? O que é que você quer mensurar? Você quer mensurar só a rentabilidade de empresas do setor de energia? Beleza, aí vai entrar só empresas do setor de energia, mas ninguém vai entrar. São as 30 e tantas empresas que existem no BRX, na B3, né, de uma forma geral, são aquelas lá, 33. Pronto. De repente, uma outra empresa qualquer resolveu entrar no mercado. Né? Nem estava no mercado, resolveu abrir ação em bolsas. Né? Ela entra porque ela é do setor de energia. Ela entrou. Então, estou preocupado em mensurar a rentabilidade do setor de energia. E aí, proporcionalmente ao que ela vale, geralmente, se não for o Ibovespa, o resto dos índices geralmente é baseado no valor de mercado, que é o mais teoricamente recomendado. Então, cada uma vai participar com a proporção que ela tem na economia de uma forma geral. Então, você pega o valor de mercado de todas as empresas e vê qual que é a proporção do valor de mercado dela em relação às outras. E se você for pensar bem, a ideia é mais ou menos essa, quando você vai compor uma carteira, né? Você tem todo o seu dinheiro e você quer fazer uma diversificação dos seus investimentos. Você tem lá 100 mil reais. Então o que eu vou fazer? Vou investir nas maiores empresas. Então aí você vai aplicar proporcionalmente naquelas que são maiores. Então, sim, eu acho que depende do que você vai mensurar. Então, se você vai mensurar, se a sua métrica, seu intuito é mensurar a valorização das empresas do setor imobiliário. Então, você vai considerar na sua carteira todas as empresas, todas as informações disponíveis que você tem para mensurar a rentabilidade média do setor imobiliário. Então, mais informações é melhor do que menos informações. Então, você tem que pensar que isso é uma média, é um valor esperado. Então, um valor esperado baseado em 2 empresas é muito pior do que em 100 empresas, já que seu intuito é calcular um valor médio. É um valor esperado. Certo? Então, sim, eu não vejo desse jeito que causa um viés. Causa um viés você mudar a metodologia. Os pesos são baseados numa única metodologia, que ela é constante. A metodologia é constante ao longo do tempo. Os pesos podem mudar. Até porque a hipótese é o seguinte, né? Apesar que muitas vezes, vamos lá, isso é importante falar. Quando a gente vai fazer estudos, eu já fiz diversos estudos aí no mercado de ações, para facilitar muitas vezes a nossa vida, a gente considera que o investidor ele permanece comprado naquela carteira até o final do período. É o nosso caso aqui. Certo? O que estou falando que o investidor permanece comprado? É que simplesmente vai comprar essas ações aqui e ele não vai negociar ela ao longo do período. Ele não vai negociar. Ele não vai comprar e nem vender outra. Vai permanecer com elas. Por quê? É porque se a gente tiver que adotar a mesma metodologia dos índices de preço, balancear e rebalancear a cada 4 meses, isso muitas vezes dá um trabalho danado. Então, muitas vezes, por facilidade, a gente fala que ele permanece comprado. Agora, a gente poderia usar uma outra estratégia. Ele poderia usar um gatilho aqui, em que quando, por exemplo, a ação valorizou 5%, você vende. Quando ela desvalorizou 5%, você vai e compra. Então, você poderia ter uma negociação, certo? Mas a hipótese é que muitas vezes que a gente permanece comprado. No mercado de capitais, de uma forma geral, a ideia é que os investidores calibram as suas carteiras de tempos em tempos. Ele não fica com a mesma carteira a vida toda, entendeu? Então é por isso que tem um rebalanceamento das carteiras a cada 4 meses. É assim no Brasil, mas pode ter outra metodologia. Se não me engano, os principais índices é de ano em ano.
Não posso não te dou essa certeza, porque os índices que eu mais estudei foram os brasileiros e usei como parâmetros do norte-americano. Os outros eu quase não usei. Mas você pode ter índices que o balanceamento, principalmente em mercados mais desenvolvidos, são mais estáveis, né? Não é igual o Brasil. Então você tem balanceamento de carteiras de ano em ano, por exemplo. Certo? Então eu acho que é por aí. Eu acho que não viesaria se a gente mudasse a metodologia e não os pesos. Beleza, pessoas? Então a ideia é essa aí. Deixa eu voltar aqui para minha planilha de exercício propósito para ver que a gente está aqui no dia de hoje. Espera aqui. Tá. Então deixa eu salvar isso aqui. Depois eu mando para vocês tudo, viu, gente? Vamos fazer em conjunto aí. E depois no final eu mando aí para vocês. Deixa eu abrir. Professor, Oi. não tinha uma aba de cálculo dos retornos. Ah, os médios, né? Ah, tá, verdade. Vamos finalizar aqui para achar o retorno. Assim, porque como a gente viu o índice foi muito discrepante, né? Ou seja, a gente já até sabe o que vai acontecer em termos de retorno médio aqui, mas é verdade, tem um cálculo de retorno aqui. Vamos calcular rapidinho aqui. Quando você Sim, agora eu vou aumentar aqui. Opa. E aí o retorno é o log retorno, né, gente? Vamos lá. O log retorno. LN. Essa data aqui acaba não vai existir, né? Vamos colocar aqui. A data da zero não vai existir. LN. E aí é do índice. Posso usar tanto o índice na base 100 como o índice normal, tanto faz. Pode ser tanto um. Aqui de cá eu já sei que é, né, em torno de 1,50 e poucos por cento, 1,5%. Dividido por 100. Beleza. O que vai ser. Não, nada vai ser fixo aqui, né? Nada vai ser fixo. Beleza. Puxei aqui. Nada vai ser fixo. Ok. Vamos agora puxar até lá 61, né? Geralmente. Então 61. Esse aqui ficou tão estilizado o que aconteceu lá nos índices que eu até esqueci. A gente pode colocar uma média aqui também. A gente pode calcular uma média. Vamos calcular a média aqui. Beleza, deu 1,95. Vamos. Só o pessoal pediu, né? Aqui é a fórmula do LN, né, gente? Aqui, ó. Aqui é a fórmula do LN, que é o período anterior dividido pelo período atual, certo? Pode usar tanto a base 100, a planilha base 100, essa aqui, como também a planilha índice, que vai dar na mesma. E aí, como já está aqui em porcentagem, já está saindo em porcentagem, enfim. Beleza, então essa fórmula da LN aqui é a fórmula da média. Eu peguei a média da coluna. A média da coluna toda aqui. Certo? Tá aqui a média da coluna. A B3, no caso que a gente perdeu um período, né? Até B61. Então isso aqui a gente já sabe o que vai acontecer, que vai ser bem maior. Até porque é o seguinte, né, gente? Eu não precisaria fazer a série todinha para calcular o retorno. Eu poderia pegar o primeiro período e o último, né? No caso, logo os retornos. E dividir por 60, por exemplo. Beleza? Então, aconteceu o que a gente imaginou. Em termos médios, a carteira B pagou mais. A estratégia dummy pagou mais que a estratégia a partir desses pesos aqui. E a carteira A pagou menos que a B. Só que nesse caso aqui da carteira A, a estratégia que eu defini aqui nos pesos, ela foi melhor do que a estratégia dummy, de investir todo o dinheiro igualmente nas 10 ações, certo? Então é isso que aconteceu. Obrigado por lembrar aí, Anaísa, não tá nem lembrando. Porque o negócio ficou tão claro aqui nesse índice aqui que eu esqueci de calcular o retorno. Beleza. Salvei. Deixa eu só ir lá para a gente finalizar aqui. Professor, Oi. ali se eu calculasse o retorno do período inteiro, eu ia chegar naquele mesmo valor que a gente chegou no base 100. Se a gente pegasse, vamos pegar aqui, imagine que a gente está lá no 60 valor, né?
você pegar o LN aqui, ó. Se você pegasse o LN, certo? Pegasse o LN desse valor aqui. Opa, do 89 dividido pelo primeiro, certo? E dividisse por 60, no caso, 59, se não me engano, né? Aliás, são 59 períodos que eu acho que eu não esqueci. Eu esqueci de pegar dezembro de 2015. Então, eu peguei janeiro de 2016, janeiro de 2016 a dezembro de 2019, não tem 60 meses, tem 59. Então, se eu pegasse lá, né, o primeiro, o último e dividisse por 60, a média daria a mesma. O caso aqui não é 59, né, gente? Aqui é 10. Fala a média, mas o valor total, se você pegasse o retorno dos 5 anos, daria o mesmo da base 100? Aquele valor final que a gente achou de 316. Qual o retorno? O retorno total. Retorno total. Então, de 100 saiu para 300 e quanto? 16. 316. Então, o retorno é 216%. Certo? Fala assim, usando o retorno log, a gente vai chegar nesse mesmo valor. Não, você fala o retorno, não, mas chegar não. Você pegar o log de 100 dividido, o log de 316 dividido por 100, não vai dar 216, não. Vou pegar aqui, ó, ln de 316, né? Dividido por 100, não vai dar, não. Vai dar esse valor aí, ó, 115. Certo? Não vai dar o mesmo valor, não. Então a gente fez ali uma avaliação, a gente acaba que conceitualmente a gente faz um cálculo discreto, porque a gente não consegue fazer o cálculo de log de cabeça, né? Mas acaba que quando a gente calcula a média, se a gente calcular a média a partir dos logs retornos, eu esqueci de falar para vocês, gente, mas calcular a média, aí eu vou no exercício 2, certo? Calcular a média, vou colocar aqui, do jeito que a gente está apresentando aqui, né? Então, calcular a média dos log retorno, então quer dizer que é o seguinte, ó, a média dos retornos discretos, certo? É a mesma coisa, não é a mesma coisa. Calcular, vamos lá, deixa eu melhorar. Colocar aqui. Calcular a média beleza? Dos log retornos, que a gente sabe aí que é a mesma coisa da achar a média do LN, do PT, dividido por PT menos 1, certo? É a mesma coisa de calcular a média geométrica, né? Aqui é um somatório, né, gente? Somatório, faz o negócio certo, somatório disso aqui tudo dividido por N, certo? É a mesma coisa de calcular a média geométrica. Média geométrica. É a mesma coisa. Então, se eu calculasse a média geométrica dos retornos discretos aqui, eu chegaria no mesmo valor que a média aritmética simples dos log retornos. Essa média geométrica aqui, se não me engano, é multiplicação, né? A multiplicação é o somatório, é o produtório, na verdade. É o produtório da taxa, depois você tira a raiz disso aqui, dividido por N, enfim. Só lembrando aqui, deixa eu pegar aqui na minha colinha, mas é isso mesmo. Quase nunca uso quase nunca uso a média geométrica, eu uso o log dos preços, então tá aí, ó. Na verdade, não tem o dividido por N, na verdade é o peso. Então é o produtório de X. Nesse caso aqui é o nosso RT, na verdade eu tenho a taxa, né? Então é 1 mais X, certo? É 1 mais X, que é a taxa. Tudo isso é produtório. Então essa é a fórmula aí, ó, da média geométrica. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte: aplicar a média aritmética nos log retornos é a mesma coisa que aplicar a média geométrica nos retornos discretos. É isso que eu estou falando. Certo? Então, deixa eu tirar aqui. Pode ser uma pergunta muito simples que eu vou fazer. Mas só para ver se eu estou entendendo corretamente o conceito. Olha lá. A gente fez um cálculo do retorno, a gente fez o cálculo também do índice da carteira na base 5.
já me deu 216%. Não, mas é isso que deu, Rogério, é isso que deu. A gente usa o log retorno para fins estatísticos. E qual que é o significado do 115% que o log retorno me deu? O que eu infiro com ele no período? O log retorno do período inteiro. O que eu abstraio disso? O que você abstrai disso, né? Não que eu abstraio, o que eu posso concluir? né? Ele, na verdade, o que está falando, no caso aqui, a gente achou que foi 115%. Isso. 115%, né? Então, assim, o que a gente abstrai dele é o seguinte, que se você aplicasse continuamente, período a período, aplicasse e aplicasse, aplicasse e aplicasse, no final você teria 115%, certo? Então, se você pegasse lá, vamos pegar aqui o valor desse exercício, vou comparar o exercício 1 com o exercício 2. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu calculo o retorno, assim, eu olho para cá, né? Olho para cá e vejo que saiu de 100 para 89, eu estou vendo que eu perdi 11%. Beleza? Perdi 11%. Mas quando eu calculo os retornos discretos e calculo a média, ele está me falando que, na verdade, eu ganhei 2,9% ao período. Certo? 2,9% ao período. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que, quando eu calcular a média dos retornos discretos, ele não está muito condizente com a realidade do que aconteceu efetivamente ao final do período. Agora, quando eu aplico o log retorno, que é simplesmente achar o log das variações de preço, e calculo a média, ele está condizente com o que realmente aconteceu de um período para outro. Certo? O fato de você usar os retornos discretos sob a hipótese do mercado. No retorno discreto, com a capitalização discreta, capitalização simples, significa que você está ganhando aquela rentabilidade período a período, e a rentabilidade está incidindo sempre sobre o valor inicial. Não é isso que é a capitalização indiscreta? Na capitalização contínua, significa o seguinte, que você está aplicando aquele dinheiro, a taxa, né? Ou seja, o retorno daquele período, ele está incidindo sobre o capital anterior. Então, acontece, como por exemplo aconteceu aqui, ó. Acontece o seguinte, quando eu calculei nesse período aqui, o que está acontecendo aqui? Ó, quando eu saí de 99 para 158, eu ganhei uma taxa de 46,75% em relação ao capital anterior. Certo? Sobre o capital anterior. Isso é aqui, né? Aqui, 68. Né? Eu ganhei aqui 39, tá aqui, 59. Quando eu ganhei, aliás, é aqui mesmo, né? 50, aqui que é o contínuo, né? O 2 é o cálculo do log retorno. Eu ganhei 46,75 sobre o capital anterior. Aí, quando eu chego no próximo período, se eu perder muito, isso vai variar muito, é o que vai acontecer. Eu perdi muito mais dinheiro proporcionalmente. Então, no cálculo do log retorno, a capitalização é contínua. O juro, aí a gente fala juro porque eu estou acostumado com matemática financeira, mas aqui é o retorno. A taxa de juros, pode ser a taxa de juros mesmo. A taxa de juros é uma taxa de retorno. A taxa de juros ou a taxa de retorno está sempre incidindo sobre o capital anterior. Então, olha só, se eu sair de uma base que era 100, fui evoluindo, cheguei a 150, ok? Aí no outro mês, eu pego e ganho 10% de 150, então dá 15, vou para 165 do mês anterior. Variou 15 em relação a 150. Então, variou 15, né? Então 10%, 10% de 150 foi 15, mais 150, 165. Beleza, mas no outro mês, simplesmente o mercado cai e tem uma variação de 50%. 50% em relação ao que você tinha anteriormente. 50% de 165 dá lá em torno de 75, 80 e pouco, 82,5, né? Então você saiu de 165 e caiu para 82,5 em relação ao anterior.
até recuperar de novo, né, a sua base inicial, você tem que somar muito mais, você tem que capitalizar muito mais. Então a diferença básica é essa, que quando você calcula o log retorno, você está assumindo que a capitalização ela é contínua, ela acontece continuamente. Agora, na captação discreta, você basicamente está assumindo como o ponto base o começo do período. É por isso que a gente vê lá o índice de sai de 100 para 316, a gente sabe que, né, eu comecei com 100, fui no final 216% a mais. Beleza. É isso que eu ganhei no final do período, mas periodicamente isso pode ter sido diferente. E não significa que aplicando periodicamente, é o que a gente viu aqui, ó, periodicamente, se a gente aplicar 2.9, não dá a mesma coisa. Aqui, né, a história conta outra. Se eu considerar 2.9, né, se eu comecei com 100 VF, dá 130 e tantos, quer ver? 133, mais ou menos, 134. Então, a taxa, né? Aliás, a taxa primeiro. Então, a taxa está aqui. O número de períodos, vamos considerar que são 10, né? 10. E o valor presente, 100. Olha essa informação. A informação aqui está falando o seguinte, olha. Essa taxa de 2,9% ao período positiva, eu deveria sair de 100 para 133. E não foi o que aconteceu. Sai de 100 para 89. Certo? Então, é por isso que a gente aplica o log retorno. O log retorno ele considera a captação contínua. Em resumo, ao você utilizar o log retorno, você está falando que o seu sistema de juros é o juro composto. Ao você usar o retorno discreto, você está falando que o seu sistema de juro, né, é o sistema simples, é a capitalização simples. É isso que está indicando. Eu vou fazer um vídeo para vocês aqui, mostrando a questão da matemática. A matemática é simples, gente, não assusta não. Matemática aqui, usando a fórmula lá do, né, que vocês conhecem, matemática financeira, FV igual a PV, 1 mais I a N e tal. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Enfim, e agora nós entraríamos, eu acho que dá para pelo menos só para a gente ter uma base do que eu estou falando, depois a gente deixa para as outras aulas, no cálculo do risco individual. Então, qual que é a ideia do cálculo do risco? A ideia do cálculo do risco, cadê minha caneta, pelo amor de Deus, tá aqui. É o seguinte, nós temos aqui uma distribuição de valores, distribuição do retorno. Até então, a gente calcula, né, o valor esperado, a medida de tendência central desses retornos, certo? Que é uma tendência central, a medida de posição, que é o valor esperado, a esperança de R, esperança matemática, valor esperado. Só que o que é importante, e muitas vezes eu uso como medida rudimentar, a mais básica possível, é a dispersão desses valores ao redor da média. Então, a dispersão desses valores ao redor da média, que nós chamamos de variabilidade, e aí como calcular variabilidade existem diversas formas. Existe a medida de amplitude, existe medida de... Amplitude é o mínimo e o máximo, por exemplo. Amplitude é mínimo, não preciso colocar assim, né? Posso colocar igual máximo e mínimo, né? Máximo e mínimo. Amplitude pode ser também... Amplitude não. Variabilidade, né? Medida de variabilidade pode ser também igual que a gente vai calcular o desvio médio. O que é o desvio médio? Aí, pego cada valor I qualquer, tiro a média, certo? E acho o valor absoluto disso aqui, certo? Então, assim, eu tenho diversas medidas incondicionais de variabilidade ou dispersão. Agora, a mais famosa, que a gente mais utiliza, quase sempre a que a gente mais utiliza, é o desvio padrão. Beleza? Que é o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que, para nosso contexto aqui, é a dispersão dos retornos ao redor do valor esperado, da média. Valor esperado. Não gosto de colocar a média porque de repente você usa outra medida para calcular o valor esperado. De repente você usa uma regressão para calcular o valor esperado. Mas, enfim, a gente tem o valor esperado, que é uma medida
de quanto eu vou obter de retorno do ativo, do investimento. Só que o que importa muitas vezes, e que muitas vezes a gente tem em mente, é saber se isso vai se efetivar ou não. Qual que é a ideia? A ideia é que quanto mais disperso for, né, quanto mais disperso for um retorno ao redor da média, mais arriscado ele é. Se eu invisto num ativo que o valor esperado é 20%, só que o Z padrão, né, ele é, por exemplo, 10%, significa, considerando aí que ele segue uma distribuição normal, e pela distribuição normal a gente sabe que 95% dos valores estão a 2 desvios da média, mais ou menos. Então vamos supor que eu coloco 2, né, 10% vezes 2, 20%. 20%, 20% mais 20%, 20% mais menos 20%. Então tem 90%, 95% de confiança. Se eu posso assumir que esses retornos seguem a distribuição normal, que eu vou ter alguma coisa entre 0 e 40%. É muita coisa. É muito coisa. Talvez é mais informativo, é melhor eu saber que o valor esperado é 20, desvio padrão, por exemplo, é 2. Olha que beleza, desvio padrão 2. Então, 2 desvios acima de 20, 24. 2 desvios abaixo de 20, 16. É muito melhor eu saber, eu fico muito mais confortável saber que eu posso ganhar alguma coisa entre 16 e 24 do que entre 0 e 40. O que vocês acham? Concordam comigo? Então, muito mais confortável eu saber que de repente posso ter uma restrição, ou seja, restringir muito mais os meus valores possíveis de ganhar ou de perder também, é óbvio, né? Porque pode perder, e do que você ter uma amplitude maior de resultados. Permanecendo tudo constante, é muito melhor eu ter informação ou esperar ganhar alguma coisa entre 16 e 24 do que alguma coisa entre 0 e 40. Agora, do ponto de vista intuitivo, muitas vezes esse ganho pode ser negativo, né? Então, se a gente colocar um pouco a distribuição para o outro lado, você pode pensar do lado negativo. É muito mais informativo eu falar que eu vou ganhar alguma coisa, né? Entre menos 5% e mais 5%, certo? Mais 5 não, mais 10%, menos 5 a mais 10, do que alguma coisa entre menos 20 e mais 20. Certo? Muita coisa pode acontecer dentro da amplitude maior. Menos coisas pode acontecer dentro da amplitude menor. Essa que é a ideia. Em termos bem informais com vocês aqui. Então, assim, vou só dar só mostrar para vocês como calcula. Se a gente fosse calcular na mão, viu, gente? A gente não vai fazer isso, é óbvio, mas se fosse calcular na mão, a fórmula aí do Z padrão, ela é conhecida também, não é muito... Não tem nada de mais. Medidas de dispersão, a gente usa geralmente a Z padrão amostral, que seria essa aqui. Ah, achei um jeito de selecionar o negócio aqui. Seria que Z padrão amostral, que é você pegar cada valor do retorno, aqui a gente está falando de retorno, né? Tirar o valor esperado, né? Tirar a média, elevar ao quadrado, somar tudo, depois dividir por n-1, certo? Então essa é a forma mais básica do desvio padrão. Você pode usar a função de desvio padrão, a gente pode usar na mão também. A gente pode pegar aqui, ó, qual que é o valor esperado do retorno? É a média. Média. Vamos lá. Média. Como tem 2 exercícios de desvio padrão, eu vou fazer esse e vou gravar o outro. Depois a gente parte depois no desvio padrão da carteira já. E aqui tem adivinha o que é? Vírgula, né, gente? Vírgula. Eu esqueci de tirar a vírgula. Substituir vírgula por ponto, porque o meu sistema está o sistema americano. Então, substituir tudo aqui. Beleza, ok. Colocar 2 casas também. Coloco 2 casas aqui. Colocar 2 casas aqui. Então, a média é menos 1. Então, de cada valor, eu vou tirar a média. Esse aqui menos a média. A média vai ser fixa, não vou mudar, F4. E aí, eu vou puxar os valores. Beleza? Valores. Cada um desses valores eu vou levar ao quadrado. Pego aqui, aí tem várias formas de levar ao quadrado. Você pode
colocar circunflexo 2, ou você pode usar a função potência, né? Tem a função também aqui, potência. Você pode pegar o valor aqui e levar a potência de 2, sem problemas, dá na mesma. Então eu vou mostrar a função para vocês aqui, gente. Deixa eu colocar aqui. Então aqui é a função potência, ó. Você pode usar essa função aqui, potência. E o que a gente fez aqui foi só tirar de cada valor a média, certo? A média aqui eu achei pela função média, né? Função média mesmo, aqui. Beleza. E aí eu somo tudo, vou achar a soma, beleza? Somo tudo. De 214, mas não é isso que eu quero ainda. Aí eu quero o desvio, né? O desvio padrão. Vou colocar aqui do lado. Desvio padrão vai ser o quê? Vai a soma disso aqui tudo, né? Esse valor todo aqui dividido por quanto? Nós temos 10 valores, né? Então, se nós temos 10 valores dividido por 9, né? Então, eu posso colocar 10 menos 1 ou pegar o valor menor aqui, né? Para ficar mais automático. Esse valor aqui menos o primeiro, enfim. Dá menos 1. Então, esse valor aqui, só que é a raiz disso tudo aqui, certo? Porque esse valor que eu acabei de achar foi a variância. Em termos teóricos, a gente acaba usando sempre a variância, certo? Por quê? Porque é mais fácil. Não tem que ficar levando ao quadrado e tirando a raiz todas as vezes. Você acaba usando só a variância. Mas para interpretação tem que ser a raiz disso. Por que a raiz disso? Porque aí a unidade de medida passa a ser a mesma da média. Na variância, a unidade de medida é a unidade de medida ao quadrado. Preço ao quadrado. Retorno ao quadrado. Então não faz muito sentido você avaliar coisas ao quadrado. É difícil do ser humano pensar em qualquer unidade de medida ao quadrado. Então você pega e eleva ao quadrado, tira a raiz. Aí a unidade de medida vai ser a mesma da média. Nesse caso aqui, como a gente está falando de retorno, né? Como a gente está falando de retorno, é porcentagem. Certo? Como a gente está falando de retorno, é porcentagem. Aqui está por... aqui não coloquei... Não tem que colocar por cento, né, gente? Porque aqui eu não tinha colocado por cento. Então, vamos deixar do jeito que está aqui. Então, é 4,876%. Vou colocar aqui, ó. Para falar que é por cento. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Então, a raiz aqui, eu estou tirando a raiz das somas dos desvios ao quadrado. Então, eu achei a soma dos desvios ao quadrado aqui e dividi por 9, que é n menos 1, que está aí do lado da fórmula. Você desvio padrão amostral, está escrito aí. É óbvio, né, gente, que eu poderia usar isso de forma automática também, igual desvio. Ixi, pior que mudou aqui, né? 10 pad, né? 10 pad A, aqui, ó. 10 pad A. Que é o desvio desse aqui, ó. Beleza. Então, 10 pad A, estão vendo aí? Que é desvio padrão amostral. Ele já ia calcular automático para mim, né? Certo? Desvio padrão amostral. Isso aí. Dá a mesma coisa. Só fiz aqui de forma etapa a gente entender o processo. E aí também nós temos como calcular o desvio médio. O desvio médio nada mais é do que os valores absolutos disso aí, ó. Tem forma de desvio médio? Não sei. 10 médio? Acho que não tem. Tem desvio médio. Tem a forma de desvio médio, mas se a gente fosse calcular na mão é o seguinte. É o valor de cada RT, de cada período, menos a média que está aqui, beleza? Está lá embaixo. Vou fixar isso aí, F4, mas eu quero os valores absolutos. Aqui no Excel é ABS? ABS. Absolutos. ABS, beleza. Então, os valores absolutos. Desculpa, como? Deu aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Deu aí, não? Qual que é? Você pegou? Não. Eu peguei a coluna dos retornos, essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Até o 8. Isso, da 1 até a 10, né? Aqui, ó, da semana 1 até a semana 10.
que essa do desvio médio tá Hum? correta, não? Essa forma do desvio médio não deveria ser o módulo da coluna C? O modo da... Coluna C. De onde que eu tirei? É da C mesmo. Cadê? O que eu fiz? Eu fiz errado. Boa. É a C. Eu pensei certo e executei errado. No caso do AB, né? A B menos a média, né? Isso. Isso. Então eu tô pensando. Isso, aqui, ó. Então é o RT, né? Que eu peguei, tá certo? Menos o valor médio, tá aqui. A média, o valor absoluto disso aí, gente. Tá? Foi mal, desculpa. Deveria ser tudo isso aqui, só que em módulo. Beleza? Tudo isso aqui em módulo. E aí, o que você vai fazer? Somar tudo. Né? Você quer achar o médio, né? Você vai somar tudo. Poderia ter puxado, né, gente? Caramba. Somar tudo. O que vai acontecer agora? Basta agora dividir. Você não elevou ao quadrado, então você não tem que tirar a raiz, não, viu, gente? Se não elevou ao quadrado, então você não tem que tirar a raiz. Certo? E aí, no caso, você vai achar aqui. Eu não sei se o desvio médio dividir por n ou n menos 1. Não sei qual que é a propriedade da variância dela. Deixa eu colocar aqui n dividido por 9, só para ver. Não sei se é por 9 ou por 10. A gente vai saber agora, quer ver? Desvio. Acabei esquecendo de colocar 10 e médio, né? 10 e médio. 10 e médio tá aqui. Pegar essa série aqui. Por 10 mesmo, né? Você não tira 1 lá não, viu? Eu imaginava. Mas... porque no caso aqui você não existe propriedade de desvio médio. Desvio médio é um índice de variabilidade. Só que computacionalmente, matematicamente, pensa isso há 120 anos atrás, 200 anos atrás. Você criar a teoria a partir de módulos. Imagina como que o negócio é difícil. É muito complicado o módulo. É muito mais fácil você levar ao quadrado e depois no final você tira a raiz. Certo? É muito mais fácil. Então, você simplesmente fazer teoria a partir de módulos é muito complicado. Então, é uma boa medida, desvio médio, mas acaba que caiu no esquecimento. Porque trabalhar com módulo é difícil. E aí você não tem, né, como provar que na população, porque não teve teoria para isso, né? Deve ter, mas ninguém não usa e não aplica isso nos softwares. Então, que o desvio padrão na população tem que ser dividido por n. E na amostra, para não ter o viés, é n menos 1, enfim. Então, é dividir por 10 mesmo, viu? Dividir por n. A fórmula. Depois eu coloco aqui, eu acho que não coloquei o desvio médio. Então é isso aí. Em termos de risco, agora vamos pensar só em termos de risco. E aí? O que diz esses valores? Alto, baixo? Diz alguma coisa? Então eu falei que o retorno o desvio padrão dessa série de fluxos aqui, que é o meu interesse aqui é calcular o desvio padrão, né, e o desvio médio, é 4,87. Pode dizer alguma coisa? Pode. O retorno esperado é menos 1 e o desvio padrão é 4,87. É bem alto, né? Bem alto. Você pode ganhar e perder qualquer coisa entre menos 9 e 10. Dado que a expectativa é menos 1, não tá bom não. E o desvio médio 4,2. Os dois não são comparáveis, gente. Então eu vou usar o desvio médio porque o desvio médio é menor que o desvio padrão. Nada a ver. São medidas alternativas de cálculo do risco. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer em toda a ciência. Você tem um construto latente que você quer mensurar. Existem diversas formas de mensurar aquele construto. Dependendo da forma que você vai medir, os valores serão diferentes, as conclusões serão diferentes. Então, o que eu posso falar para vocês são duas medidas de risco diferentes. Uma coisa que você tem que fazer se você calculou o desvio médio de uma ação e quer comparar, né, o risco, calculou o risco através do desvio médio de uma ação e quer comparar com o risco de outra ação, deve ser calculado pelo desvio médio também. Não tem como ser diferente. Então, o fato de ser maior que o desvio padrão do que o desvio médio não diz nada. São medidas diferentes da mesma coisa. São duas medidas alternativas de risco. Na prática, a gente usa desvio padrão porque todas as teorias são construídas acima do desvio padrão. Então, a estatística evoluiu a partir, né, dos valores médios, média e desvio padrão. Desvio médio é muito pouco comum. Beleza, pessoas? Então,
Então tá só o gostinho, eu sei que passo mais do que eu imaginava aí, mas só dá o gostinho aí do que vem para frente, que a gente vai calcular, começar a calcular agora o risco, e no cálculo desses riscos nós vamos apresentar para vocês aqui, né, cálculo de volatilidade, que é que vigora no mercado financeiro. Quando você está calculando um risco diário, como que você mensura? Aí tem toda uma lógica por trás aqui de como você mensura. E aí depois, né, tem outros exemplos de cálculo de volatilidade, e depois a gente passa por risco de carteiras, que é aí que o negócio começa a complicar. Né? Aliás, tem outras medidas que eu apresento de risco também. Acho que vocês nunca ouviram falar de medidas de semivariância. Qual que é a ideia? A ideia é você considerar só o que é ruim. Só considerar os valores negativos. Então você acha a dispersão dos valores ruins. O que é ruim? Você define. O que é ruim para você? Ganhar abaixo da taxa Selic? O que é ruim para você? Ganhar abaixo de um valor médio esperado? O que é ruim para você? Ganhar abaixo do valor de mercado? O que é ruim para você? Ganhar menos que 1%? Pronto, você definiu 1%. Então, o que é ruim para você define, e aí você calcula a dispersão do que é ruim. Então, essas são as medidas que nós chamamos de semivariância. Existem teorias em cima de semivariância. É mais complicada devido, né, você considerar só a parte só uma parte da distribuição de valores. É bem complicada a teoria por trás disso aí, mas nós temos vários índices, né, de semivariância. E aí depois a gente entra no cálculo tem dois exemplos de semivariância. Depois a gente entra no cálculo de carteiras, do risco da carteira, que aí sim, no caso, já não é tão simples, já não é a mesma coisa que achar a média ponderada dos retornos. Temos que levar outras coisas em conta. Beleza, pessoal? Então, eu vou gravar uns vídeos, uns 2 exercícios para vocês aqui, porque são 2 exercícios repetidos, né? Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu chego na volatilidade, mesmo exercício de volatilidade. Chego na semivariância, mesmo exercício de semivariância. Aí a gente faz um em sala de aulas na próxima semana, e aí o outro eu gravo para vocês, para a gente ganhar tempo e ter como a gente discutir todos os exercícios aqui que nós temos. E como eu falei para vocês, faltando um ou outro, pode deixar que eu vou gravar e resolver para vocês. Beleza? De hoje, tem como você disponibilizar o vídeo pra gente? Vou disponibilizar. Minha intenção é só terminar aqui e eu acho que já sobe direto para o OneDrive. Eu vou passar no YouTube, acho que o YouTube é melhor. Eu vou colocar no YouTube e já mando para vocês hoje ainda. Tá, enquanto tem algumas coisas frescas na cabeça aqui. Beleza.